esse nosso processo atual da EQP, do nosso modelo de gestão de contratos, ele nasceu meio que no rabo de foguete, né? Meio que copiando a trajetória de história do departamento de compras para suprimentos, né? Acho que a gente já conversou sobre isso, já devo ter te falado isso também, que eu gosto de contar isso, né? Quando a gente foi sentar para desenhar esse modelo, né? Essa história dessa evolução de um departamento de compras para um departamento de suprimentos, supply chain, como é hoje, né? Dessa visão da mudança um olhar operacional para aquelas atividades, para um olhar mais estratégico, né? Onde as companhias começaram a perceber que ali passava lá aquele mar de dinheiro e precisava realmente ter um olhar diferente, uma estrutura diferente. E aí, daí que vem essa pergunta que eu queria fazer para você, até para sentir se o que eu falo realmente é fato ou é boato, né? Como você percebe porque você passou essa transformação dentro de suprimentos. Uma transformação parecida com o que a gente passa no tema gestão de contratos. Ou seja, isso que eu comentei contigo, que suprimentos se achou e não você achou suprimentos, é porque eu tinha essa impressão de que, antigamente, né, não tão distante, mas no tema compras de suprimentos bem mais antigo, era que quase que uma... Olha, gente, deixa eu... Muito entre aspas, né? Mas era quase uma subprofissão, né? O camarada muitas vezes perdia emprego e ia ser vendedor ou comprador, né? Tinha um pouco esse rescaldo, né? De atividades com baixa qualificação, né? E o suprimentos foi o primeiro que levantou essa bandeira e falou: opa, pera lá, não pode ser assim, não. E hoje, né, você vê a atividade de compras, né, a atividade de um comprador, a atividade de uma área de suprimentos, com uma expertise absurda, né? A quantidade de cursos, palestras, qualificação que tem, né? As exigências que hoje um comprador tem que ter. Né? Então, assim, realmente, eu comecei minha vida profissional assim mais intensa no começo de 90. E ainda era aquela turminha, como eu falei, tá? Era a turminha de meio que ficava ali de escanteio, né? E essa evolução é latente, né? E a gente tenta fazer a mesma coisa. Então, mais ou menos o que eu quero comparar e que você explore como que você passou por essa transição de antigamente assim, quase que o que sobrava virava comprador ou vendedor, como que hoje não, o camarada já se profissionaliza para o departamento de compras, né? Ele já entra focado naquilo, que é uma coisa que a gente está engatinhando ainda na gestão de contratos, né? Ninguém assim fala, vou fazer tal faculdade porque eu quero trabalhar em gestão de contratos. Não, ele cai de paraquedas naquilo lá e quando ele vê, ele está lá dentro. Né? É algo que acho que a gente tem que... nós imitamos, vamos dizer assim, né, essa trajetória de suprimentos, mas ainda temos aí um caminho grande a galgar. Então, eu queria que você explorasse isso. Como que você percebe ou percebia esse seu início lá atrás, como as pessoas viam essa profissão, como elas viam os departamentos de suprimentos, de compras, e como você vê isso hoje? Eu tive a sorte de, como eu falei, de começar trabalhando na área operacional, né? Tanto produção quanto manutenção. E aí eu posso te dar a visão que eu tinha como usuário da área de compras, né? Eu na verdade, eu sofria, né, com a área de compras como todos os usuários sofrem. Então eu sabia eu vivia as dores do usuário. E a visão que eu tinha da área de compras na época era, pô, isso não pode ser tão complicado, né? E é o que eu acho que ainda tem muito essa visão, né? Pô, eu preciso dessa peça, você vai lá e compra. As pessoas não têm muita informação de tudo que pode ser feito dentro da área de compra e suprimentos para trazer resultado para a empresa, né? Na época, isso era
muito maior, né? Acho que tinha essa visão, era muito mais forte. E aí, quando eu fui convidado para trabalhar na área de suprimentos, eu tinha essa visão, né? Então, eu não escolhi, né? Eu não estava procurando, eu não queria uma carreira dentro dessa área. Mas quando eu fui colocado, né? Quando eu fui entrevistado, e aí eu fui conversar sobre o que era que estava sendo feito ali, me apresentaram um mundo totalmente diferente, né? Que era que hoje está altamente mais difundido, que é gestão de categoria e o strategic sourcing. Cara, você não vai trabalhar compras pontuais aqui. O seu trabalho vai ser um gestor de categoria. O que é um gestor de categoria de compras? A gente tem um spend analysis aqui, né? uma análise de gastos da empresa. A gente tem os principais gastos da empresa, com terceirização e tal. Você vai ser responsável por uma rubrica aqui e você vai ter que desenvolver o melhor processo, a melhor forma, a melhor estratégia para que a empresa gaste da melhor maneira, né, ou invista da melhor maneira, né, os seus recursos nessa rúbrica. E isso é uma coisa ampla, se você for pensar, né? Você pode encarar isso como fazer o melhor contrato, fazer a melhor negociação, mas você também pode encarar isso como eu posso ter o melhor processo desde a requisição até o pagamento do fornecedor, né? Isso está fluindo bem? Como está o atendimento? Como não está? A gestão é ampla. E assim, isso para mim fazia muito sentido, né? E aí isso me atraiu para trabalhar dentro da área de suprimentos. De lá para cá, eu acho que esses conceitos eles evoluíram muito no mercado. Aí você me fala, então hoje a área de suprimentos ela é uma área totalmente diferente do que era lá quando você começou. Depende, né? Eu acho que hoje você tem essas diferenças de maturidade, elas estão muito mais entre empresas, né, do que especificamente entre setores, tá? Eu acho que suprimentos você tem empresas que são muito mais maduras do que outras empresas, né? Você tem empresas que hoje elas estão numa curva ainda para sair dessa questão aí né, de ser reativo na compra, de não planejar, não ter um planejamento, né, mais elaborado, integrado com as compras, integrado com o usuário, enquanto outras já estão muito mais na frente, né? Já estão com a parte, por exemplo, de gestão de contratos já super desenvolvida também, como parte do processo de suprimentos, né? Como parte do processo, eu diria até, de produção e de operação, tá? A gestão de contratos. Ou seja, dentro do supply chain, né? Gestão de contratos é um tema importantíssimo, assim como a gestão de fornecedores, né? Você pode falar também esse próprio tema de gestão de categoria, a gestão por indicadores, que é fundamental também. Então, hoje a gente enxerga que existem processos, existem ferramentas no mercado, mas existem empresas que estão mais maduras ou menos maduras.